Oi, olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então, essa semana nós vamos estudar os divisores de um número natural. Para isso, eu preparei um material para a gente poder trabalhar juntos e poder tentar entender como é que funciona, como é que é a ideia, como é que se determina os divisores de um número natural. De novo, eu reforço aquela ideia de que é fundamental que vocês estudem a tabuada, porque a tabuada, quando a gente trabalha com a divisão o assunto sobre divisores envolve divisão, como o nome já diz, e todo mundo que domina bem a tabuada consegue entender de forma melhor a divisão, sendo que muitas vezes, até por conhecer bem a tabuada, não vai precisar nem armar uma conta de divisão para saber, por exemplo, se a divisão é exata ou se ela é uma divisão não exata, certo? Então, a ideia sobre os divisores de um número natural, eu peguei dois exemplos, tá? Aqui eu tenho o 38 dividido por 2. O meu divisor aqui é o 2. Mas a gente diz que o 2 é realmente o divisor do número natural 38 se a divisão for exata. E é o que aparece aqui. Neste caso, 32 dividido por 2 dá resto zero, certo? E devido ao resto zero, então a gente diz que o 2 é divisor do 38, certo? Agora, vejam bem, eu peguei 38 e dividi dessa vez por 3. Olha o que acontece. O quociente foi 12, mas perceberam que sobrou o resto 2? Ou seja, essa divisão de 38 dividido por 3 não é uma divisão exata. Logo, a gente vai dizer que o 3 não é divisor do 38, simplesmente pelo motivo de divisão, que é pelo motivo de a divisão não ser exata, certo? Então, colocando isso, organizando essas duas ideias, eu posso então concluir, ou posso dizer que o 2 é divisor do 38, pois a divisão é exata. Já o 3 não é divisor do 38, pois a divisão é não exata, certo? Nestes dois casos, eu fiz através da conta de divisão. Eu precisei fazer a conta de divisão para analisar o resto e para saber se é divisor ou não divisor, certo? Muito bem. Agora, nós temos aqui logo adiante uma passadinha no livro de vocês para a gente ter uma ideia sobre de um outro ponto de vista quando a gente explora os divisores de um número natural. Vejam bem o que aparece aqui agora, diz assim, ó, divisores, tá? Esse é o livro de vocês. Juliana quer distribuir igualmente 9 peixes entre alguns aquários de forma que não sobrem peixes. Como ela poderá fazer essa distribuição? Veja bem, então ela tem 9 peixes e quer organizar esses peixes em aquários, tá? Em aquários, ela precisa distribuir os peixes, né, igualmente, né, em aquários. De quantas formas ela consegue distribuir isso sem que sobre peixes? Então, o primeiro exemplo que ela coloca, a primeira tentativa que ela faz, ela pega todos os 9 peixes e coloca dentro de um aquário. Ok, deu certo, não sobrou peixes, todos estão dentro do aquário. Logo, a gente pensa então que 9, que é a quantidade de peixes, dividido por 1, certo? Que é o aquário. Então, 9 peixes dividido em um aquário vai dar os 9 peixes, certo? Então, ficou resto zero, ou seja, a conta é exata. Muito bem, não sobraram peixes. Depois ela pegou e dividiu os peixes em 2 aquários. E aí, então, o que acontece? Nessa divisão, entrou 4 peixes num aquário, 4 peixes no outro, e aí, então, sobrou um peixe,
fora dessa distribuição. Tá? Inclusive ela botou dentro da canequinha. Ou seja, quando a gente analisa dessa forma, é o mesmo que pegar os 9 peixes e dividir por 2 aquários. Vai dar 4 peixes em cada aquário e vai sobrar um peixe, como mostra o desenho. Ou seja, o 2 não é divisor do 9, porque sobrou peixes. Tá? Em seguida, ela faz outra tentativa. Ela pega 3 aquários dessa vez e distribui os 9 peixes nos 3 aquários. Ou seja, vai pegar os 9 peixes e dividir por 3, que é o número de aquários. O que a gente observa é que cada aquário, então, recebe 3 peixes. E o resto foi 0. Ou seja, sim, 9 é divisível por 3, ou seja, 3 é divisor do 9. Como nós podemos perceber, não sobraram peixes fora do aquário. Então, completando o que ela está dizendo, eu coloquei 3 peixes, né? Coloquei 3 peixes em cada aquário. E ela continuou a distribuição dos peixes, então ela usou 4 aquários, ela usou 5 aquários, até chegar no 9º aquário. No 9º aquário, que estão os 9 aquários, ela dividiu os 9 peixes. Portanto, em cada aquário, então, entrou um peixe. E não sobraram peixes, como a gente pode ver aqui. Certo? Numericamente, matematicamente, seria, então, 9 peixes dividido por 9 aquários. Logo, em cada aquário vai um peixe e não sobra resto. Ou seja, não sobram peixes. Certo? Então, imaginem agora uma situação em que ela tem os 9 peixes e resolve tentar colocar em 5 aquários. A gente sabe que 9 dividido por 5 vai sobrar resto. Ou seja, eu não conseguiria dividir os 9 peixes igualmente com 5 aquários, pois sobraria peixe fora do aquário, certo? Fora dessa distribuição. E assim, nós poderíamos também fazer uma tentativa com 6 aquários, né? Com 7 aquários, até chegar no 9, ok? Certo, gente? Então, aqui nós concluímos que para distribuir igualmente 9 peixes, sem sobrar nenhum, Juliana pode usar um aquário, ou ela pode usar 3 aquários, como nós percebemos aqui nesse caso, ou ainda 9 aquários. Nas divisões de 9 por 1, 3 e 9, não houve resto. Por isso, os números 1, 3 e 9 são chamados divisores de 9. Vocês perceberam novamente que todo aquele número que, quando utilizado como divisor, o resto foi 0, ele é considerado divisor, certo? Então, esta é a ideia. E mais um detalhezinho, e a gente reforça logo adiante, que nós indicamos os divisores de 9 por o D. A gente sempre utiliza isso para indicar os divisores. O D da palavra divisores, e esse D é maiúsculo, entre parênteses do número que eu estou considerando, neste caso o 9. Então a gente lê assim: divisores do 9 são, ou é igual, podemos botar um sinalzinho de igual, é 1, 3, 9. Esses 3 divisores. Certo, gente? Então, aqui, uma ideia de divisores de um número natural, numa forma introdutória, numa forma utilizando uma situação prática, certo? E já nós veremos outros exemplos, voltando para aquela folhinha, certo? Então, já a gente continua essa videoaula. Valeu!